E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cedrocast, Sua Saúde, Nossa Conversa. Eu sou Ingrid Gomes e sou a sua apresentadora. Olá, pessoal! Eu sou Isabela Sena, da Assessoria Científica do Laboratório Cedro. E no episódio de hoje, vamos falar sobre uma das condições crônicas mais conhecidas no Brasil e no mundo, o diabetes. E para falar desse assunto com a gente, trouxemos um convidado super especial e eu vou pedir que ele se apresente agora para vocês. Olá, olha, queria inicialmente dizer que é uma honra estar tendo essa oportunidade para poder discutir o tema do diabetes, um tema tão importante. Eu sou o Dr. Wellington Santana, sou endocrinologista e metabologista, professor da disciplina de endocrinologia da Universidade Federal do Maranhão, e hoje faço parte da diretoria do Departamento Científico, né, do Departamento de Diabetes da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e de alguns departamentos científicos da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, vocês podem ver, esse é um tema que eu gosto bastante, é uma honra estar aqui com vocês. Que currículo! Seja muito bem-vindo, doutor. Seja bem-vindo, doutor. E antes da gente começar, por favor, produção, solta a vinheta. E já vamos começar com a primeira pergunta. Doutor, explica pra gente o que é o diabetes? O diabetes não é uma doença única, mas um conjunto de doenças que têm em comum o aumento da glicose no sangue e as consequentes complicações vasculares que esse aumento da glicose no sangue pode trazer. Entre essas complicações vasculares, nós temos as complicações que nós chamamos de microvasculares, que são as complicações na retina, podendo levar à cegueira, as complicações nos rins, podendo levar à doença renal crônica, e as complicações nos nervos, que aumentam o risco para amputação. E a gente tem as chamadas complicações macrovasculares, que são basicamente o derrame, o acidente vascular encefálico, o infarto agudo do miocárdio, né, o infarto do coração, e a doença arterial obstrutiva periférica, que é uma condição que acomete os membros inferiores e que pode levar à dor quando o paciente vai caminhar. Então essas são as principais complicações do diabetes e são complicações que são comuns a todas as formas da doença. Doutor, quando a gente fala em diabetes, a gente sabe que existe uma confusão muito grande entre diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, né? O senhor consegue diferenciar pra gente essas duas condições, esses Sem dois dúvida. tipos? Olha, para começar, nós temos centenas de formas de diabetes. Importante esclarecer isso. Mas não há dúvida de que há duas principais. Então, o diabetes do tipo 2 é a forma mais comum de doença. Você que está nos ouvindo aí, provavelmente, se conhecer alguém com diabetes, essa pessoa tem diabetes do tipo 2. Diabetes tipo 2, ele vai acontecer especialmente após os 35 anos. Ele tem uma forte associação com a obesidade. E ele é uma forma de diabetes em que geralmente você vai ter história na família, alguma outra pessoa com diabetes, frequentemente um parente de primeiro grau. E essa forma de diabetes, como eu comentei, ela está diretamente relacionada à obesidade e às consequências da obesidade. Então, os pacientes que têm diabetes tipo 2 frequentemente vão ter triglicerídeo alto, o HDL colesterol, que é o colesterol bom, vai ser baixo, boa parte desses pacientes vai ter hipertensão arterial, vai ter a pressão alta. Então, essa é a forma mais comum de diabetes, que corresponde a 90% do total de casos. O diabetes tipo 1, por outro lado, é uma forma de diabetes que corresponde a uma doença imunológica. Então, o nosso sistema imunológico, que é responsável por matar bactérias e vírus, se confunde e se volta a atacar as próprias células do pâncreas, né? Um órgão que nós temos que é responsável pela produção de insulina. Então, esse sistema imunológico que deveria matar bactérias e vírus mata as células que produzem insulina. Consequentemente, o indivíduo deixa de produzir insulina e desenvolve o diabetes tipo 1, que é a forma de diabetes que eu tenho, inclusive, né? Então, qual que é a diferença principal em termos de tratamento? No diabetes tipo 2, a forma mais comum, os pacientes em geral eles são tratados com medicamentos orais e uma parte desses pacientes vai evoluir para a necessidade de uso de insulina. No diabetes tipo 1, não. A regra é o tratamento com insulina e essa aplicação de insulina ela precisa ser feita várias vezes ao dia. Então, essa é a forma mais comum nas crianças e adolescentes. Existem fatores genéticos que podem trazer a pessoa a ter a diabetes? Sem dúvida, tanto para o diabetes tipo 2 quanto para o diabetes tipo 1.
Então, em ambos os casos, nós temos alelos de risco que podem predispor ao surgimento dessas formas de diabetes. E é importante chamar a atenção também que para o diabetes do tipo 1, essa associação genética, né, uma região, o sistema HLA, como é chamado, que ele é responsável pela parte do controle do sistema imunológico, e ele tem uma relação com o possível desenvolvimento de outras doenças autoimunes. Então, quem tem diabetes tipo 1 tem aumento de risco, por exemplo, para as doenças autoimunes da tireoide, para doenças autoimunes intestinais, como a doença celíaca, entre outras formas. Que interessante, doutor. Agora eu fiquei com uma dúvida, uma curiosidade, na verdade, que não tem muita relevância com o tema, mas depois que o senhor falou que o senhor é portador do diabetes tipo 1, eu fiquei na dúvida, quando o senhor foi escolher sua especialidade, teve a ver com essa condição que o senhor Todo tem? mundo faz essa pergunta, né? Sem dúvida houve, sim, uma relação. Na verdade, eu sou apaixonado pela endocrinologia. Então, eu me lembro quando eu tive o primeiro contato ali com a endocrinologia, ainda no terceiro ano da escola, antigo terceiro ano, eu fiquei encantado com as alças de feedback hormonais e tal. Mas, sem dúvida, o fato de ter diabetes acabou me puxando mais para a especialidade. Então, eu me lembro que a primeira vez que eu frequentei um congresso brasileiro de diabetes, eu tinha 15 anos de idade, né? Eu estava lá já no meio dos médicos, dos endocrinologistas, então esse foi um ambiente que eu sempre me senti muito confortável e muito à vontade. Eu já sentiu na prática, né? Exatamente, A isso ajuda dificuldade muito, né? Entender o dia a dia, quais são as dificuldades, entender o que é uma hipoglicemia, que os pacientes se queixam tanto, isso faz a diferença na hora do manejo. Aproveitando, doutor, o senhor falou de hipoglicemia. Hipoglicemia e hiperglicemia. Como que a gente consegue, a pessoa que sente, né, essas condições, como Qual que é a ela consegue diferença? diferenciar? Isso. Então vamos lá, o que é a diferença? A hiperglicemia é o excesso de glicose no sangue. É ela que vai marcar a presença do diabetes. Então ela tem alguns sintomas que são associados. Frequentemente os indivíduos eles vão aumentar a sede, né? Vão fazer o que nós chamamos de polidípsia, então eles vão sentir mais sede, eles vão urinar mais, que é a chamada poliúria, e vão ter mais fome também associada, que é a chamada polifagia. Então esses sintomas polis, né? Poliúria, polidípsia, polifagia, são os sintomas clássicos do diabetes. E chama a atenção que frequentemente esses pacientes, às vezes eles estão com uma fome aumentada e eles perdem peso, o que é um contrassenso, um paradoxo, porque em geral quem está comendo mais tende a ganhar peso. Então esses são sintomas clássicos da hiperglicemia, mas é importante chamar a atenção que esses sintomas às vezes passam batido. Então o diagnóstico do diabetes tipo 2 geralmente ele é feito com um atraso, que chega até 10 anos. A pessoa às vezes Nossa. já descobre que tem o diabetes tipo 2 por conta de uma complicação, porque esses sintomas vão passando batido. No caso do diabetes do tipo 1, as manifestações elas tendem a ocorrer de maneira muito rápida, o emagrecimento é muito marcante, então não se perde tanto tempo nesse diagnóstico. Bom, a hipoglicemia já é uma consequência do tratamento do diabetes. Eu costumo dizer que é a mais ingrata das complicações do diabetes porque ela só acontece com quem se cuida. Então existem alguns medicamentos para o diabetes tipo 2 e a própria utilização da insulina, seja no diabetes tipo 2 ou no diabetes tipo 1, pode levar a baixos níveis de glicose. E aí, quando isso acontece, existem fases nessa hipoglicemia, mas eu acho que para quem está ouvindo a gente aí, ouvindo falar em hipoglicemia pela primeira vez, é importante saber que essa hipoglicemia ela pode se manifestar com tremor, com irritabilidade, suor frio. E se o indivíduo não consumir alguma coisa contendo açúcar para reverter essa hipoglicemia, ela vai ficando cada vez mais grave. Isso pode levar a graus variados de confusão mental, até desmaio, coma, Aquele óbito. famoso teto preto, que diz que tá ali já me sentindo meio mal. Toma um Confesso que eu docinho. nunca ouvi falar a expressão de teto preto. Mas assim, pode Nossa. acontecer. Escurecimento da visão, acho que seria isso. Então Acho que o pessoal aí de casa sabe o que é teto preto. Então isso pode acontecer sim, né? Se você deixa passar muito tempo ali sem corrigir essa hipoglicemia, pode aparecer então o teto preto e a pessoa pode chegar a desmaiar, perder a consciência. É uma condição que pode acontecer também até em pessoas que não possuem, né, doutor, o diabetes. Você falou da hipoglicemia, me veio muito à cabeça aquelas pessoas que não são acostumadas a ir para academia, por exemplo, em jejum, aí que vão fazer uma atividade física em jejum, aí dá aquela baixa, tem gente até que desmaia, né? Exatamente, pode acontecer. Em geral, nessas situações em pessoas que não têm diabetes, tendem a ser quadros mais leves, né? Mas a gente vê às vezes também hipoglicemia, por exemplo, nos pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, que às vezes não têm diabetes e passam a apresentar a chamada hipoglicemia reativa, que pode acontecer nessa situação também. E doutor, a gente falou de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e a gente também pode falar das gestantes, né? Da diabetes gestacional. Sem dúvida. Então, diabetes gestacional também é um problema de saúde pública. É uma condição em que a alteração da glicose ela vai acontecer pela primeira vez na gestação e que pode ser mantida após a gestação ou não. Então, algumas dessas mulheres que vão desenvolver o diabetes gestacional
podem ficar com diabetes do tipo 2 depois na sequência da gestação ou desenvolver o diabetes tipo 2 futuramente. Essa é uma condição importante de ser diagnosticada porque, além de ser muito prevalente, de ser muito comum, ela também pode levar a complicações tanto maternas quanto fetais. Então, por isso, precisa ser identificada precocemente. E doutor, e quando a gente fala de viver com o diabetes, né? Para aquelas pessoas que convivem com diabetes, como que é o dia a dia dessas pessoas, assim, a rotina de quem vive com diabetes? Essa rotina ela vai variar muito, a depender do tipo de diabetes que você tem e de como quais os tratamentos, né, que são implementados para você. Então, por exemplo, no universo do diabetes tipo 2, nós vamos ter pessoas que vão controlar o diabetes muito bem com uma única medicação e com a prática de exercícios físicos e um controle alimentar, enquanto tem aqueles pacientes que vão apresentar necessidade de múltiplas aplicações de insulina por dia e tudo mais. Então, para cada uma dessas pessoas, a rotina vai variar bastante. Mas, de uma maneira geral, é importante entender que todas as pessoas com diabetes precisam fazer uma terapia nutricional, preferencialmente acompanhadas por um profissional da área, por um nutricionista. Essa alimentação, ela via de regra, não pode ter um abuso, não precisa restringir necessariamente, né? Não comer carboidratos. Mas certamente não pode ser uma alimentação excessiva em carboidratos. Quando eu falo carboidratos aqui, estou falando basicamente dos açúcares gerais, né? E das massas. E a gente precisa cuidado em relação à prática de exercícios físicos. Então, hoje, se recomenda para a população com diabetes, seja tipo 1 ou tipo 2, uma prática de no mínimo 150 minutos de atividade física por semana, sem passar mais do que 2 dias sem fazer exercício. Isso tem impacto no controle da glicose. Entretanto, né, para você que não consegue fazer os 150 minutos de atividade física, lembre-se que fazer alguma atividade física é melhor do que não fazer atividade física nenhuma. E se você já tem diabetes tipo 2, longo tempo de doença, está pensando, né, estava sedentário e está pensando agora em iniciar exercício físico, é importante lembrar também, especialmente se for um exercício físico um pouco mais intenso, de fazer uma avaliação cardiológica, uma avaliação com seu clínico, com seu endocrinologista, para rastrear a possibilidade de doença cardiovascular que limitaria a prática desse exercício físico. Então, assim, doutor, a pessoa se alimentando melhor e fazendo atividade física, ela consegue regredir a doença e, às vezes, parar de tomar a medicação? Isso pode acontecer, especialmente quando você tem perda de peso associada, né? Isso é o que nós chamamos de paciente entra em critérios de remissão de diabetes. Então, a gente não fala em cura de diabetes, porque a base genética ela continua e existe uma tendência, especialmente com o avançar da idade. Então, a idade mais avançada é um fator de risco para diabetes. Então, por mais que o paciente entre em remissão, porque perdeu muito peso ali, logo depois de fazer o diagnóstico, ou seja, o indivíduo teve um diagnóstico precoce de diabetes, mudou o estilo de vida, começou exercício físico, perdeu peso de maneira acentuada, ele pode entrar em critérios de remissão de diabetes. Entretanto, existe uma grande probabilidade desse paciente voltar a apresentar diabetes em um outro momento da vida. E não pode descuidar, né? Então, ele perde peso e tudo mais, encontra esses critérios de remissão, mas pode ser depois que, se ele relaxar, já está tudo bem, o diabetes volta, porque a base genética continua. Então, a gente pode dizer que, para o tipo mais comum, né, do diabetes, a questão da alimentação regular, regrada, né, uma alimentação equilibrada, atividade física constante, de forma periódica, e o uso da medicação, né, para aqueles pacientes que são indicados, é a tríade do sucesso, né, o que vai fazer É a tríade do sucesso, né? Isso pode levar a um controle metabólico muito bom, inclusive prolongando o controle com apenas a utilização de 1, 2 medicamentos, evitando o início da insulinização, que é algo que realmente acaba preocupando os nossos pacientes. Então, existe essa vantagem, assim como existe também a possibilidade de remissão, se esse diagnóstico é feito de maneira, de forma precoce, oportuna, e o paciente tem a possibilidade de perder bastante peso e, consequentemente, reverter o diabetes. Uma dúvida minha de casa. Minha avó, ela é diabética, ela toma medicação de manhã e toma insulina à noite. A saúde mental ali, ela também pode mexer com a glicemia tá alta, tá baixa? Porque quando minha avó vai me visitar sozinha, ela não tá com meu avô, ela vai medir lá, tá excelente, não precisa aplicar insulina, mas quando acontece algum estresse diferente, sobe. É Isso realmente pode acontecer sim, os relacionado? pacientes chamam isso inclusive de diabetes emocional, né? Então, o que é esse diabetes emocional? Na verdade, situações de estresse aumentam alguns hormônios que nós chamamos de hormônios contrarreguladores. Então, aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse, aumenta a adrenalina, por exemplo, né? Que é uma catecolamina, uma substância que é produzida em uma situação de estresse também, que é o que no momento da raiva acelera o coração, pode fazer a pressão subir. Então, todas essas substâncias têm um potencial para jogar a glicose para cima.
Não costuma ser algo assim que tira o paciente, por exemplo, de uma glicose de 100 para 300, como os pacientes às vezes acham que pode acontecer. Mas isso tem influência no controle metabólico, sim. Pode piorar o controle do diabetes. Então tentem não se estressar, isso é importante. Agora a pessoa fazer meditação pra se acalmar. Ficar mais zen é importante no diabetes. E, doutor, o que que o senhor acha, assim, se a gente for buscar, quais os erros mais comuns que as pessoas podem cometer, né? Assim, quem convive com diabetes, que acaba cometendo, seja na rotina, seja no dia a dia. Eu, por exemplo, quando meu avô, eu morei já com meus avós, né? Quando meu avô era vivo e ele tinha diabetes, eu lembro que eu adorava fazer mousse de maracujá. E eu parei de fazer porque toda vez que ele olhava na geladeira, ele queria comer o mousse. Era mais forte do que ele. Então, assim, são coisas que eu acho que a família também tem que ajudar, porque, claro que, imagina, você tá ali, você vê aquele alimento, você sente vontade. Você sabe que você tem a doença, mas você sente vontade. Então, assim, eu citei um exemplo, mas o que que o senhor acha, assim, que seriam os erros mais comuns? Vamos compartilhar esses erros então, né? Trazer erros dos profissionais e erros dos pacientes. Então, assim, para as pessoas com diabetes, a principal falha é a chamada má adesão terapêutica. Então, como a gente comentou, o tratamento do diabetes faz parte de você ter tratamento medicamentoso com ou sem insulina, terapia nutricional e um plano de exercícios físicos. Então, se o paciente ele se mantém, ele sabe que ele tem que fazer atividade física, mas ele se mantém sedentário, não pratica exercício físico, consequentemente ganha mais peso, tem uma alimentação desequilibrada, tudo isso vai colaborar para a descompensação do diabetes. E em relação à utilização dos medicamentos, é fundamental que ele utilize esses medicamentos de forma regular. Se ele tem lá um medicamento que é para ser utilizado 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, 1 vez ao dia, ele tem que fazer o uso do medicamento de forma certinha, exatamente para que ele tenha o maior benefício possível relacionado ao controle glicêmico. Então, o que a gente vê com muita frequência é que às vezes o paciente não utiliza todas as medicações, não tem o cuidado de, ao perceber que o medicamento está acabando, já providenciar as próximas caixas do medicamento, aí passa aquele período de alguns dias até providenciar novamente a compra do medicamento, e tudo isso acaba levando a uma descompensação da glicose e possibilidade de progressão do diabetes. Em relação aos familiares, é claro que o apoio é fundamental, então é muito mais fácil, por exemplo, para um idoso, né, ir praticar exercício físico se o filho vai junto praticar exercício físico. É muito mais fácil para ele não fazer o consumo de uma sobremesa, por exemplo, mais hipercalórica após o almoço, se o filho que está ali do lado, se o neto que está ali do lado também não está fazendo. É muito fácil, né, para o familiar estar lá comendo o doce dele e apontar o dedo dizendo, você não pode, né? Se a gente Então, sente isso esse é um desejo problema. de um docinho depois, imagina. Sem sombra de dúvidas, né? Agora, quando a gente traz para o profissional, eu acho que a principal falha nossa, enquanto endocrinologistas, enquanto médicos, é a chamada inércia terapêutica. O que é a inércia terapêutica? Nós temos metas de tratamento a serem atingidas. E às vezes o paciente está lá próximo da meta e você olha e diz assim, mas está tão pertinho, eu não vou mexer no remédio não, volte lá, o senhor vai tentar, vai melhorar a dieta. Aí o paciente volta na mesma situação e você fica nessa. E aí quando se dá conta, às vezes passam 1, 2, 3 anos com o paciente fora de meta e o médico sempre acreditando que só com a mudança do estilo de vida isso vai ser trazido, vai ser suficiente, né? Então esse é um cuidado que a gente como profissional também tem que ter para não permitir que os nossos pacientes fiquem descompensados por muito tempo. Porque descompensação no diabetes, né, em relação ao desenvolvimento das complicações crônicas, ela é tempo dependente. Então, quanto maior o tempo de descompensação, maior a chance de desenvolvimento das complicações. E vale a gente lembrar o quanto que essas complicações são importantes hoje, lembrando que o diabetes é a principal causa de cegueira irreversível em pessoas em idade produtiva. Ele é a primeira causa de doença renal crônica no mundo, né, que leva as pessoas para hemodiálise. Ele só perde aqui no Brasil para hipertensão arterial, mas no mundo já é a principal causa. Ele é a segunda maior causa de amputação não traumática. Só perde para os acidentes e para o consumo de tabaco, né, de cigarro. Às vezes a gente esquece desse potencial maléfico do cigarro, mas o cigarro também é uma causa importante de amputação. Uma doença que tem uma carga muito grande, inclusive para os sistemas de saúde, em termos de custos associados, né, que a gente tem um impacto muito grande hoje orçamentário na saúde, para tratamento do diabetes e, infelizmente, não para fornecer medicamentos adequados para as pessoas, mas para tratar as complicações. O senhor falou de impactos no sistema público, né? E toda vez que a gente fala de impactos, já me vem na cabeça a prevenção. É o que a gente poderia fazer para evitar que isso aconteça, né? Para evitar internação, para evitar esses gastos que, em tese, seriam desnecessários. Quando a gente fala de diabetes, doutor, como que seria essa prevenção? Quais exames a gente poderia fazer de rotina, né? Quando procurar um endocrinologista? Como que a gente faz? Acho que primeiro é importante esclarecer que eu falei que ele é uma causa importante de complicações, mas diabetes não é uma sentença, tá certo? Então,
Você que tem um diagnóstico de diabetes, se controlar a doença de maneira adequada, bater as metas terapêuticas que a gente preconiza nas consultas, você vai prevenir todas as complicações do diabetes. Então, tudo isso que a gente falou, amputação, cegueira, evolução para diálise, tudo isso pode ser evitado com o tratamento adequado do diabetes. E o que que a gente pode fazer, então, para prevenir, né, essas complicações? Controlar a doença de maneira adequada. Infelizmente, existem pessoas que às vezes recebem o diagnóstico do diabetes, mas ficam, eu não acredito que eu tenho diabetes. Não, eu vou reverter. E fica nessa história e deixa de se tratar de maneira adequada. E quando vai fazer, às vezes, o diagnóstico, já descobre depois que está com alguma complicação do diabetes. Como eu disse, existe um atraso de até 10 anos no diagnóstico do diabetes tipo 2. Então, hoje a gente sabe que 30%, até de 30% a mais por cento, em alguns países chega a 50% das pessoas que têm diabetes não sabem que têm diabetes. E às vezes vão descobrir por conta de uma complicação. Então, teve oportunidade, alterou a glicose, fique atento, você precisa fazer testes de rastreio adequados, exatamente para ter um diagnóstico oportuno, conseguir se tratar de maneira adequada e prevenir todas as complicações. Esse rastreio ele deve ser feito para todas as pessoas a partir dos 35 anos, e para aqueles que têm menos de 35 anos, e aqui eu estou falando dos adultos, né, os indivíduos de 18 a 34 anos, devem ser rastreados aqueles que têm sobrepeso ou obesidade e pelo menos mais um fator de risco. Então eu lembro aqui como fator de risco, um dos principais, a hipertensão arterial e a história familiar de diabetes. Se você tem história familiar de diabetes em parente de primeiro grau, ou seja, pai, mãe com diabetes, você precisa ser rastreado mais precocemente. E esse rastreio é feito basicamente, né, de início, com 2 exames, que é a chamada glicemia e hemoglobina glicada. Pode haver necessidade de outros testes, como o teste de tolerância à glicose oral. Perfeito. Coisa que eu lembrei, minha mãe é enfermeira e ela trabalhava fazendo curativo em pé de diabético. Quem tem diabetes, a cicatrização, ela fica pior ou como é que fica essa questão? Bom, como eu comentei no início, o diabetes ele é uma causa de complicações vasculares. Uhum. Então, em pessoas com diabetes de longa data, compensado, já com alterações vasculares, a cicatrização pode sim ser comprometida. Entretanto, aquela pessoa que acabou de diagnosticar o diabetes ou que mantém a doença de forma controlada, eu não espero um atraso de cicatrização. Então, às vezes, os pacientes vêm com essa história, né? Dizem assim, doutor, não, mas dizem que eu tenho diabetes, mas eu cicatrizo super rápido. Mas olha só, se você já tem um comprometimento de cicatrização, provavelmente esse diabetes já está bem mais avançado, já houve tempo para desenvolvimento de algumas complicações. Doutor, a gente vê que a medicina ela tá avançando, né? Cada vez mais a gente vem com o avanço da medicina. E conta pra gente o que que tem de novo no monitoramento do diabetes, o que que a gente pode falar que veio de novidade. Tem uma série de novidades. Na verdade, eu diria para você que nos últimos 10 anos, assim, a coisa... Você pegar as diretrizes que nós tínhamos antes, né, e o que está sendo praticado hoje, houve uma revolução. Então, na área da monitorização glicêmica, né, acho que a maior parte das pessoas que está nos ouvindo aqui conhece os glicosímetros, que são aqueles aparelhinhos de glicose que é necessário que você faça uma punção na ponta do dedo para extração de uma gota de sangue e identificação do valor de glicose. Mas nós temos hoje também sensores de monitorização contínua de glicose, que são uma espécie de um chipzinho, né, um aparelho que você coloca, ele fica com uma partezinha dele para dentro da pele, uma inserção super fácil. Você faz como se fosse um carimbo ali, ele deixa essa pecinha. E essa peça ela pode se comunicar ou com um aparelhozinho leitor ou com alguns modelos de celular também, fornecendo para você praticamente minuto a minuto como que está a sua glicose. E isso é bastante interessante porque não envolve a necessidade de furar o dedo, de gotas de sangue adicional, e o paciente pode ficar monitorando ao longo do dia como que está sendo o comportamento da glicose dele. E é interessante esses aparelhos também porque eles são interessantes porque eles geram relatórios que permitem ao médico ser muito mais assertivo na hora de se tomar as condutas. O próprio paciente aplica, né, doutor? Coloca um adesivo, Exatamente, aí o ele é paciente muito mesmo simples, consegue tem colocar. duração de mais ou menos 14 a 15 dias e a gente tem esse mapa, né, geral de o que está acontecendo com a glicose do indivíduo. É o sonho da minha avó, porque fica furando o dedinho dela todo tempo, É um tadinha. sonho que já está bem acessível, né? Há algum tempo a gente já tem disponível. E assim, para as pessoas com diabetes do tipo 2, por exemplo, elas não precisam utilizar esses dispositivos de forma contínua. Podem utilizar como se fosse um recurso adicional, um exame que ela vai levar na consulta médica. Então, 15 dias antes da consulta, você coloca aquele aparelhinho e o médico vai ter informações muito mais precisas do que está acontecendo no metabolismo da glicose e vai possibilitar, então, você fazer intervenções que sejam muito mais assertivas. A gente teve também uma revolução no tratamento em relação aos medicamentos que foram desenvolvidos.
Então, antigamente a gente tinha basicamente medicamentos que se preocupavam no controle da glicose, em redução de glicose. Mas o paciente com diabetes tipo 2 em particular é um paciente que ele tem que ser olhado de uma maneira mais ampla. A principal causa de mortalidade nessa população não é necessariamente a glicose, mas são as complicações cardiovasculares. Então você precisa, né, observar esse outro aspecto. E existem medicamentos hoje para o diabetes que podem reduzir a chance de uma pessoa ter um infarto, de ter um AVC ou de evoluir com morte cardiovascular. Então, em alguns cenários, essas medicações também são preferíveis. Sem falar que hoje nós temos, por exemplo, insulinas misturadas com outros hormônios, que às vezes você permite que você substitua até 5 aplicações de insulina por uma única aplicação por dia. E a gente está na expectativa também das insulinas semanais, que vão trazer para sua avó, por exemplo, que faz a aplicação de insulina só uma vez à noite. A gente vai ter a possibilidade, muito em breve, poder fazer uma única aplicação por semana. Eu acho maravilhoso esse avanço da medicina, eu fico tão feliz. Uma coisa que vem para melhorar, né? Eu acho que com esse avanço das redes sociais, as pessoas elas já conseguem visualizar aquele dispositivo, porque volta e meia aparece aí em rede social, as pessoas se colocando, principalmente jovens, né? Que Exatamente, compartilha essas informações, embora a gente veja mais em jovens, porque os jovens estão ali ligados, né? A gente tem vários ativistas ali da área do diabetes que passam informações com bastante frequência, mas lembrar que esses recursos são importantíssimos também para as pessoas de mais idade, né? Para as pessoas mais idosas. Bom, e eu queria que se eu pudesse dar um recado, né, para o pessoal que está nos ouvindo, para quem não é da área da saúde, mas que convive com diabetes, que a gente sabe que é uma doença que não tem cura, mas a gente consegue estabelecer um tratamento para ter uma qualidade de vida. Qual recado o senhor daria, assim, para essa pessoa? Eu vou dar aqui uma dica. A dica de ouro. A dica de ouro. Podem ser várias dicas de ouro. Várias dicas. Então, assim, na verdade, eu repassaria algumas informações, né? Para você que ainda não tem diabetes, mas que está com excesso de peso e que tem pessoas na família que apresentam diabetes, vale a pena você fazer o rastreio, especialmente a partir dos 35 anos. Então, é fundamental, porque quanto mais cedo você conseguir fazer o diagnóstico de diabetes, mais cedo você inicia o tratamento e você vai prevenir todas essas complicações que nós comentamos, vai reduzir a zero esse risco. E a outra coisa importante para quem já tem diabetes é lembrar que o diabetes não tira férias, né? Infelizmente. Então, uma vez que você tem um diagnóstico, encare aquele diagnóstico com seriedade e faça aquilo, né? Siga as orientações dos profissionais de saúde, seja as orientações relacionadas à alimentação, seja a utilização regular dos medicamentos e a prática de exercícios físicos para ter uma vida com qualidade, uma vida livre de complicações. Tá vendo? Anotou tudo, galera? Por favor, vou dar um tempo pra vocês anotarem. Pronto, anotaram tudo. Que episódio gostoso, né, Bela, de conversar? Sensacional. Eu acho que todo mundo que assistiu a gente vai sair daqui hoje com a mente aberta, né, assim, antenado. Entendendo as diferenças, o que precisa fazer, o que não pode fazer também, tá, pessoal? Aproveito para agradecer a vocês por essa oportunidade para a gente ter esse bate-papo aqui e trazer essas orientações, esses esclarecimentos para a população. Nós que agradecemos, doutor, a sua presença foi sensacional. Eu acho que tanto para a gente, né, conseguiu tirar nossas dúvidas, e eu tenho certeza que para os nossos ouvintes também. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Gostaria de agradecer. Gostaria de lembrar também nossos ouvintes que se você precisar realizar os seus exames laboratoriais, pode contar com o Laboratório Cedro. Acompanhe a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso YouTube, tá? Para ficar por dentro de tudo o que acontece. E eu também queria agradecer o nosso estúdio parceiro 98 Records pelo nosso ambiente maravilhoso de todo mês. Doutor, queria que você deixasse as suas redes sociais e onde o pessoal de casa consegue lhe encontrar. Eu tenho um consultório privado aqui em São Luís, faço um ambulatório também no Centro Municipal de Diabetes e Hipertensão, que é vinculado hoje ao ambulatório que nós fazemos na Universidade Federal do Maranhão, exclusivo para pacientes em uso de insulina. E a rede social, acho que o local mais fácil de vocês encontrarem, é o @drwellingtonendócrino. A gente vai deixar também lá essa informação para as pessoas que estão nos assistindo acessarem com mais facilidade. Vai ser uma honra poder estar em contato com vocês. Então, doutor, Obrigada, mais doutor. uma vez, muito obrigada. Bela, muito obrigada. Obrigada. Obrigada a você aí de casa e até a próxima. Tchau, Até tchau. a próxima, gente.